As quartas de finais da Copa Libertadores já estão definidas e com data marcada. O São Paulo vai ter um aumento exponencial no contrato de patrocínio master com a ajuda do Flamengo. Fica para entender mais. Fala tricolores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soberano. Eu me chamo Natan, convido a todos vocês a deixarem um like, se inscreverem no canal, comentarem aqui embaixo, dando sugestões, recomendando o canal, compartilhando também o canal com um amigo de vocês, com a família. Vamos fazer esse canal crescer, me ajudar a entregar bastante conteúdo para a torcida são paulina. Ontem tivemos 3 jogos pelas oitavas de final da Copa Libertadores e eu estou aqui na tela com os resultados e as quartas de finais estão definidas e já com datas e horário. Ontem, o jogo que importava pra gente, lá no Casablanca, no Equador, Botafogo e LDU jogaram. A LDU fez 2-0 no Botafogo, conseguiu a classificação. Uma classificação que para nós São Paulinos dá para se dizer que foi bom pra gente. Não menosprezando a LDU, continua sendo um time bastante forte, principalmente em casa. Fora de casa, para quem assistiu o jogo de ida no Newton Santos, percebeu que é um time muito frágil. E o Botafogo acabou sendo eliminado pelo mesmo motivo que fez a gente ser eliminado pelo Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil. Nas oitavas da Copa do Brasil, perdão. Teve o jogo em casa com oportunidade para amassar, para fazer o resultado e ir tranquilo para o jogo da volta. Não o fez. Foi apenas com um gol de diferença e no jogo da volta acabou sofrendo o revés. No caso do São Paulo, teve toda a questão da expulsão, que acabou mudando completamente o jogo e ainda assim fomos para os pênaltis, acabamos sendo derrotados. No caso de ontem, a LDU abriu o placar antes dos 10 minutos e o Botafogo tentava, não conseguia uma outra escapada, mas não foi suficiente. No segundo tempo, um lance que a princípio era até para ser tiro de meta para o Botafogo, o árbitro acabou marcando o escanteio. Foi cobrado o escanteio e na cobrança, no bate-rebate, a bola acabou batendo na mão do zagueiro do Botafogo e o árbitro prontamente marcou o pênalti, que foi feito. A LDU fez o 2-0 e a partir daí manteve o resultado. O Botafogo foi mais ao ataque, a LDU jogando mais no contra-ataque. Teve oportunidade de fazer 3-4-0, mas não conseguiu. E ainda no final, depois dos 35 minutos, aos 37, se eu não me engano, a LDU teve um jogador expulso, o que forçou o Botafogo a ir mais para cima e dar aquela pressão final para conseguir o golzinho para diminuir, que levaria a decisão para os pênaltis, mas não aconteceu. LDU classificada, primeiro jogo lá no Casablanca, jogo de volta aqui no Morumbi, já vou passar as datas para vocês. São Paulo e Atlético Nacional, já falamos aqui no nosso pós-jogo. Um jogo de bastante dificuldade do River Plate, embora eles tenham conseguido a classificação, tiveram um Galopo, o nosso Galopo foi expulso no comecinho do segundo tempo, o River jogou com um a menos o segundo tempo inteiro praticamente, conseguiu levar o jogo para os pênaltis e nos pênaltis o River Plate se classificou para pegar o Palmeiras, que não fez força. Eu assisti um pouco desse jogo e sinceramente parecia que nem o elenco do Palmeiras, nem o elenco do Universitário, nem os fotógrafos, nem o árbitro, nem ninguém queria estar lá. Dá até a impressão que até os torcedores que foram ao estádio meio que se arrependeram de terem ido no meio do jogo porque não aconteceu nada, foi um jogo protocolar. A Universitário até fez um bonito gol, mas estava em posição irregular, acabou sendo anulado. Foi um jogo assim burocrático, né? Ninguém queria estar lá. O Palmeiras garantiu classificação no jogo da ida. Teremos Palmeiras e River Plate nas quartas de final. No outro lado da chave, o Vélez ganhou do Fortaleza, o jogo da volta. Fortaleza que precisa focar no Campeonato Brasileiro, né? É algo que não cabe mais a eles ficarem com cabeça na Libertadores, porque eles poderiam jogar o ano fora. Ainda dá tempo, mas a situação hoje é de um Fortaleza rebaixado. Eles precisam realmente se atentar a isso. Lá na Argentina, o Racing estava ganhando o jogo do Peñarol por 2-1 até o último lance do jogo. O jogo estava indo para penalidades e o Racing conseguiu achar o seu golzinho da classificação, que classificou a equipe argentina para pegar o Vélez nas quartas de final. No Beira-Rio não teve jogo, o Flamengo treinou contra o Internacional. E lá no Jorge Luiz Sanches,
o Estudiantes ficou no 0-0 com o Cerro Porteño, que, como todo ano, se classifica para ser eliminado logo em seguida, então nada de novidade. As quartas de finais ficaram definidas dessa forma. Do lado esquerdo, São Paulo e LDU, River Plate e Palmeiras. Da outra chave, do outro lado, perdão, Vélez Sarsfield contra Racing, Estudiantes de La Plata contra Flamengo. Já foi definido hoje, tá, as datas e horário dos jogos. Os jogos de ida, no dia 16 de setembro, terça-feira, teremos Vélez e Racing no José Amalfitani, jogo exclusivo da Paramount, às 7h30 da noite, perdão. Único jogo da terça-feira, tá? Na quarta-feira, como já era de se esperar, às 9h30, o jogo da Globo, River Plate Palmeiras, jogo de ida no Monumental de Nunes, transmissão da Globo e da ESPN. Somente esse jogo também na quarta-feira. Na quinta-feira, temos 2 jogos. Às 7 da noite, lá no Casablanca, LDU e São Paulo. Jogo, infelizmente, exclusivo pela Paramount. Então, para quem fez aquela dica que eu dei no pós-jogo, isso no pré-jogo também, de assinar a Paramount com 7 dias grátis. Se fez isso, agora vai ter que assinar. O Allplay acaba sendo um pouco mais barato, é uma alternativa, mas não vai ter como fugir. Para assistir esse jogo por meios legais, vamos ter que desembolsar um dinheirinho aí. E no mesmo dia, às 9h30, teremos Flamengo e Estudiantes no Maracanã, jogo da ESPN e da Disney+. Os jogos de volta para a semana seguinte. Na terça-feira, dia 23 de setembro, 7h30 da noite também, Racing e Vélez fazem o jogo da volta no El Cilindro, jogo também exclusivo pela Paramount. Na quarta-feira, 9h30, jogo da Globo, da ESPN, Palmeiras e River Plate no Allianz Parque. Na quinta-feira, às 7 da noite, São Paulo e LDU no Morumbi, também exclusivo da Paramount. E no mesmo dia, às 9h30, Estudiantes e Flamengo, lá no José Luiz Rinchi, esse jogo exclusivo da ESPN. Uma coisa importante que a gente, como tricolor, tem que estar atento é o seguinte. Numa eventual semifinal, o São Paulo corre o risco de não ter o Morumbi. Exatamente, parece loucura, mas é isso mesmo. As semifinais estão previstas para acontecer nos dias 27, 28 ou 29 de outubro. 27 nem tanto, 28 e 29, que é quarta e quinta-feira. Porém, o São Paulo tem um show já marcado para o Morumbi no dia 31 de agosto. De agosto não, perdão, de outubro. Que é o show do Imagine Dragons. E é um show que a princípio não vai ser reagendado. É um show que a princípio não vai ser cancelado. Então o show, a princípio, vai acontecer. Qual que é o problema em relação às datas e o show? O São Paulo tem a segunda melhor campanha da Libertadores até então. Está invicto, assim como o Palmeiras também. O Palmeiras tem a melhor campanha. Contra qualquer outro time, o São Paulo sempre vai fazer o jogo de volta no Morumbi, exceto contra o Palmeiras. Essa data que eu falei de 28 e 29 de outubro é a data de volta da semifinal. Caso o São Paulo, esperamos que sim, passe da LDU e pegue o River Plate, o jogo de ida no Monumental de Nunes, uma semana antes, no dia 21 e 22, se eu não me engano, e o jogo de volta seria 28 ou 29 no Morumbi. Se for o River Plate, a chance do São Paulo não jogar no Morumbi por conta do prazo que o São Paulo tem que entregar o estádio para a produção do Imagine Dragons para preparar o show, o palanque, o gramado, toda a questão envolvendo a estrutura do show. Se a semifinal for contra o Palmeiras, que é o que provavelmente vai acontecer, aí não tem problema, porque o jogo da ida será no Morumbi e o jogo da volta será no Allianz Parque, porque o Palmeiras tem a melhor campanha e por isso tem a vantagem de decidir em casa. Sinceramente, a gente acaba preferindo que seja o River Plate para evitar um clássico numa semifinal. Mas, se vir o Palmeiras também, não tem problema, vamos para cima. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Natan, supondo que passe o River Plate, o que vai acontecer? Está sendo estudado duas opções.
estão sendo estudadas as duas opções. Tentar adiantar esse jogo para terça-feira, no dia 27, para ter 4 dias aí de prazo para entregar o estádio para a produção do Imagine Dragons. E eles viabilizarem, dar uma correria para conseguir montar tudo para estar pronto para o show. Ou então jogar no Maracanã. Galera, no Maracanã. O São Paulo mandaria o seu jogo em casa de uma semifinal de Libertadores no Rio de Janeiro, no Maracanã. O que eu tenho de opinião sobre isso? Dadas as opções, eu acho bom. Se a gente não tiver como jogar no Morumbi e tiver que ir para outro estádio, não levaria o jogo para Vila Belmiro por conta do tamanho. Não levaria para o Allianz Parque nem para o Pacaembu por conta de grama sintética. Uma opção seria a Neoquímica Arena. Porém, dificilmente o Corinthians emprestaria a Arena para o São Paulo, e se emprestasse teria muito custo. O Maracanã é mais barato e maior, e também tem uma grama natural. Se for para o Maracanã, estaremos lá. Se não for para o Maracanã, há de se ver o que vai acontecer. Existe a possibilidade de ir para Brasília, para o Mineirão, não sabemos. O que sabemos é o São Paulo tem que passar para a semifinal e espera River Plate ou Palmeiras para ver onde que vai acontecer o jogo em casa do São Paulo. Se vai ser no Morumbi, se vai ser em outro estádio. Os vencedores passam para a semifinal em outubro e o vencedor da semifinal vai para Lima, no Peru, no dia 29/11, para a grande final da Libertadores, que provavelmente será contra o Flamengo. Flamengo esse que, dando gancho nessa nossa próxima notícia, vai ajudar o São Paulo em relação a valores. E o que eu quero dizer com isso? O Flamengo acabou de fechar, essa semana, um novo contrato de patrocinador master com a Betano. A matéria aqui do GE dá que o valor por temporada será de 268 milhões e meio. Isso de valores fixos. E o que o São Paulo tem a ver com isso? O São Paulo, ele renovou o contrato com a Superbet em abril desse ano. E nesse contrato, o São Paulo ele aumentou o seu valor fixo. O seu valor fixo no contrato com a própria Superbet era de 52 milhões. E aí tinham algumas variáveis, mas o valor fixo era 52 milhões. Nessa renovação, o valor fixo subiu para 78 milhões, porém o São Paulo ele fechou um acordo que vem fazendo com seus patrocinadores, que é fechar os patrocínios até 2030, ano do centenário do clube. A gestão do Júlio Casares entende que dessa forma o São Paulo vai se fortalecer, garantindo parceiros visando o projeto do centenário, visando também o estádio, gerando essa parceria mais rica e mais firme, unida entre eles para garantir até mesmo uma longevidade, assim como o São Paulo teve, por exemplo, com a LG, que foi uma marca tão vencedora estampando nossa camisa. E o que o São Paulo adicionou nesse contrato de renovação com a Superbet? Vou trazer aqui para vocês. É uma espécie de gatilho no contrato. Vou ler a matéria aqui do GE para vocês, mas basicamente o São Paulo ficou justamente preocupado, por quê? Porque o São Paulo assinou em 2025 um contrato até 2030. E esse ramo de bet, ele gera muito dinheiro, ele movimenta muito dinheiro, e os patrocínios dos clubes que até 2, 3 anos atrás eram 30, 40, alguns 10 milhões, hoje em dia já estão passando dos 100 milhões. Então, assim, num curto espaço de tempo, os patrocínios estão sendo multiplicados e multiplicados e multiplicados. E se o São Paulo se comprometendo até 2030, ele poderia ficar muito defasado. Muito defasado. E o que o São Paulo colocou? O São Paulo criou um gatilho de monitoramento de patrocínio. O que isso é na prática? Até explica aqui um pouco mais para baixo, deixa eu verificar se está aqui. Vou criar aqui, vou ler aqui, perdão, a fala aqui do Tony, que ele é o responsável do marketing do São Paulo. Criamos um delta e pegamos 3 clubes, Corinthians, Palmeiras e Flamengo.
Pegamos um delta para avaliar a variação de patrocínio desses três clubes. Vamos supor que amanhã o patrocínio de um desses três clubes saia e o Novo passe a pagar 300 milhões por ano. O do Flamengo agora foi para 268,5. O nosso contrato vai ter uma defasagem muito grande. E que é, comparando agora com o Flamengo está recebendo praticamente 200 milhões a mais do que o São Paulo de patrocínio master. O que acontece? Foi criado um delta onde o São Paulo ele tem que ter 91,5% da média desses três clubes baseados em... Eu vou colocar até aqui num bloco de notas para vocês conseguirem... para ficar mais fácil de enxergar essa matemática. Deixa eu criar um bloco de notas aqui. Vamos lá. Peço perdão. O São Paulo ele tem que ter 91... Deixa eu aumentar. O São Paulo ele tem que ter 91,5% da média de três clubes, que são Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Essa média é feita como 85% do valor do patrocínio do Flamengo, 95% do patrocínio do Corinthians e 100% do patrocínio do Palmeiras. Como que é feito esse cálculo? Hoje o contrato do Flamengo é de 265,8 milhões. O contrato do Corinthians é de 103 milhões. O contrato do Palmeiras é de 100 milhões. Como fazemos essa conta? Pegamos... Abrir a calculadora aqui. Pegamos os 265,8 do Flamengo e multiplicamos por 0,85. Temos, então, 225,93. Pegamos 103 do Corinthians e multiplicamos por 0,95. E temos 97,85. E pegamos o do Palmeiras e multiplicamos por 1, então vai dar a mesma coisa. Somamos esse 97,85 do Corinthians mais o 100 do Palmeiras, mais os 225,93 do Flamengo, vamos totalizar 423 milhões e 78. Esse valor de 423,78 é a soma dos multiplicadores. Para ter a média, nós vamos dividir pelo 3, que são três clubes, né, três valores, e chegamos em 141 milhões 260 mil. Nesse valor, nós vamos multiplicar pelo valor que o São Paulo tem direito em contrato, que seria 91,5. Então, teremos que fazer vezes 0,915, que chegamos no total de 129 milhões 252 mil e por aí vai. Vamos arredondar para 129 milhões. Vamos arredondar para baixo. Esse 129 milhões é o valor que interessa para nós. É o valor que em 2027 o São Paulo terá de valor fixo com a Superbet. Um adendo. Isso é baseado nos valores de hoje. Eu estou gravando isso aqui, vocês podem ver aqui, no dia 22 de agosto de 2025. Hoje, o valor do Flamengo é 265,8, o do Corinthians é 103, o do Palmeiras é 100. Amanhã, o do Corinthians pode subir, por exemplo, para 200 milhões. O Corinthians não vai querer ficar muito atrás do Flamengo. O Palmeiras pode querer subir o dele para 130 milhões, 150 milhões, vamos colocar por aí. Então vamos fazer de novo essa conta nessa situação hipotética. Vamos pegar os 265,8 do Flamengo vezes 0,85. A gente vai manter, né? Meio lógico. Vamos pegar agora o do Corinthians, 200 vezes 0,9.
5. Já subiria para 190. Vamos fazer essa brincadeira. O do Palmeiras, 150, a gente subiria para 150. Agora vamos fazer essa soma. 225,93 mais 190 mais 150 dividido por 3 vezes 0,915. Nessa situação hipotética, o patrocínio do São Paulo subiria para 172 milhões. Então, o que acontece nesse cálculo e nessa cláusula que o São Paulo tem de gatilho com a Superbet? Basicamente, o São Paulo nunca vai ficar atrás do Palmeiras, vai sempre estar próximo ou relativamente próximo do Corinthians. Essa é a ideia, tá? Infelizmente, temos que ser realistas em relação a marketing, a apego do público. Corinthians e Flamengo são os maiores clubes do Brasil nesse aspecto e acabam gerando mais receita e, consequentemente, ganhando mais receita. Mas esse gatilho é muito importante para nós, porque vai garantir que a gente seja sempre o terceiro melhor clube pago em relação ao patrocínio master do Brasil. Na teoria, claro, pode chegar um Cruzeiro e aparecer com um patrocínio de 500 milhões e a gente não tem nada a ver com isso. O nosso gatilho é somente para Flamengo, Corinthians e Palmeiras, especificamente esses três. Então, é algo que é favorável para o São Paulo, é algo que a gente sempre tem que ficar de olho. E é aquilo, saiu uma notícia do Corinthians renovou o patrocínio master dele para R$1 milhão por mês. Para o São Paulo é ótimo, porque o São Paulo vai estar ganhando muito mais dinheiro também. Eu acabei de falar, mas reforçando esse adendo. Essa mudança será em 2027. Isso aí eu não tenho certeza, mas acredito que sim. Então, até o final de 2026, qualquer mudança nos patrocínios de Flamengo, Palmeiras e Corinthians vai influenciar no patrocínio do São Paulo em 2027. Ok? Tendo novas notícias a respeito disso, novas atualizações eu trago aqui para vocês. Vou ficando por aqui, agradeço muito a audiência de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre outro assunto, fico à total disposição, leio os comentários, respondo vocês. Se tiverem sugestões de vídeos e pautas aqui para o canal também, estou 100% aberto a comentários e a dicas de vocês. Muito obrigado, se inscrevam no canal, deixem um like e vamos São Paulo!